A gente está recebendo agora aqui no Entre Nós o Igor Calian, repórter do Jornal da Band, que está numa apuração de um caso que repercutiu muito, de duas estudantes de medicina que acabaram revelando em redes sociais detalhes sobre o tratamento de uma paciente que morreu. E nessa gravação, nessa postagem que essas estudantes fizeram, elas chegaram a zombar, a criticar diretamente essa paciente, uma jovem que morreu depois de transplantes, e a família agora quer uma retratação, né, Igor? No mínimo, né, Adriana? Boa tarde pra você, Renan, todo mundo ligado aqui no Entre Nós. A gente tá falando da Thaís Caldeira Soares e da Gabriele Farias de Souza. Elas são as duas estudantes de medicina, cada uma inclusive estuda numa faculdade diferente. Estavam aqui em São Paulo para um curso de extensão, um aprendizado maior durante um mês no INCOR, o Instituto do Coração, que pertence à USP, a Universidade de São Paulo. E aí vem aquela velha situação, já posso dizer velha situação, que a gente vem vivendo nos últimos anos. A necessidade de expor tudo nas redes sociais em busca de likes. Ao invés de só estudarem, aproveitarem esse conhecimento, elas estavam postando sobre a rotina delas aqui. E aí, num desses vídeos, elas expõem um caso, que de fato é um caso raro. Uma menina que precisou transplantar o coração 3 vezes. Imagina só, ela nasceu com um coração e recebeu outros 3 ao longo da vida. E na medicina isso é tão incomum que está nos livros de medicina, que isso é praticamente impossível de acontecer. Elas começam a relatar isso no vídeo, só que aí ele perde a linha. Além de você ter, né, pegando a questão ética, a história que você já não tem um sigilo, você já tem alguém contando essa história, elas acabam zombando dessa paciente, onde elas dizem, olha, o segundo transplante não deu certo porque ela não tomou medicação, ou seja, uma acusação muito grave, e depois elas dizem, ela pensou que tinha 7 vidas. Tem um juízo de valor na fala delas, né? Juízo de valor, exatamente. Isso foi para as redes sociais, mais de 200 mil visualizações só no TikTok. E eu acabei de ouvir a mãe da Vitória, que é essa paciente que morreu dias depois desse relato, dizer o seguinte, a gente só descobriu porque a gente pegou o celular da Vitória. Em luto, eles não mexeram no celular da menina, passado alguns dias elas pegaram para ver se tinha alguma mensagem, alguma coisa, e tinha uma mensagem do amigo da Vitória falando, Vitória, estão falando sobre o seu caso. Ele nem sabia que a Vitória tinha falecido. Morrido. E aí eles entraram, no primeiro momento não viram problema, mas depois entenderam que de fato tinha uma acusação muito grave e que elas estavam zombando da cara aí da Vitória, que é essa paciente que infelizmente, reforço, veio a falecer. Isso foi parar nas redes sociais. Aí agora a família diz o seguinte, olha, queremos uma retratação. Buscaram o Ministério Público, abriram um boletim de ocorrência e a polícia está tratando esse caso como injúria. Até conversei com um especialista há pouco sobre crimes digitais e ele disse o seguinte, olha, criminalmente falando é um caso muito complicado, porque elas não mostram uma imagem ou não falam o nome da paciente. Elas estão explorando o caso, mas há uma exposição desnecessária e uma família machucada. Claro. Então, de fato, vai ter o início, então, essa questão na justiça. Mas aí, Adriana, Renan, amigo ligado aqui com a gente, tem a questão ética. A gente está falando de valores mínimos, princípios básicos da medicina, que é o sigilo. Imagina só você passar por uma consulta, que é algo extremamente pessoal, muitas vezes para alguns pacientes constrangedor, inclusive. Isso é exposto por alunas, nem são formadas, que não tiveram acesso total ao caso, ouviram relatos do professor em sala de aula e jogam isso numa rede social para ficar famosa, para ter muito like, para compartilhar. Bom, nós fomos atrás das faculdades, a gente está falando da AMB Morumbi, aqui de São Paulo, e também de uma faculdade de Vespasiano, grande BH. Aqui, a Faculdade de Saúde e Ecologia Humana de Vespasiano. A nota é a mesma das duas faculdades, elas fazem parte de uma empresa que gerencia todas essas faculdades. Disseram que estão apurando com rigor o que aconteceu para depois tomarem as medidas cabíveis. E elas estavam fazendo um curso no INCOR, né? Um curso Isso. temporário no INCOR. Um curso aqui extra. em São Paulo. É uma exigência das faculdades de medicina que os alunos façam uma extensão, um curso de extensão. Então, passa um mês numa outra faculdade, inclusive é muito disputado, porque você vai procurando vagas em outras universidades na área que você quer estudar. E aí, por exemplo, você conseguir um curso de extensão na USP, dentro do INCOR, é um grande privilégio. Sim. É muito valorizado e é muito disputado. Você está ali dentro, você está num centro de referência de tratamentos de doenças cardíacas. Então, assim, essas duas jovens, elas tiveram uma oportunidade extraordinária, que muitos estudantes de medicina lutam para conseguir, e não tem vaga para todo mundo. Então, elas estavam ali dentro para aprender num lugar de referência. Agora, faltou a aula básica do começo da faculdade. Porque qualquer faculdade de medicina séria ensina nos primeiros dias de aula respeito ao paciente. Não expor
o paciente. Não quebrar o sigilo, não quebrar a privacidade do paciente. São dadas aulas, inclusive eu sei, pela minha história de vida com a minha filha, que é uma recém-formada em medicina, de não tirar foto quando você está, inclusive, fazendo as aulas de dissecação de cadáveres. Aula em laboratório. Né? De não... Bom, temos uma pessoa que agora também estuda ciências, que é o Renan. Você não pode fotografar partes de um cadáver e sair postando um vídeo. Você tem que ter respeito ao paciente, inclusive depois de morto, né? Inclusive ao cadáver. Isso é aula básica de uma faculdade de medicina boa, E elas... que respeita o paciente. Desculpa, Adriana. E elas fazem uma ligação muito pesada quando elas dizem, olha, o segundo transplante, melhor dizendo, não deu certo porque ela não tomou medicação. A família nega isso com muita força. Diz, inclusive, que era uma luta porque ela precisava de muitas doses de medicação, não tinha condição de comprar. A mãe relata que precisava viajar 17 horas de São Paulo até Lusiânia, que é um município do interior de Goiás, perto ali de Brasília, para conseguir essa medicação. Então ela pegava o ônibus, vinha para São Paulo, pegava a medicação, voltava para lá. Então quer dizer, a gente está falando de uma ligação muito pesada que talvez elas ouviram ou interpretaram e jogaram na rede social. Aproveitando, Adriana, vou só destacar um trecho. Por favor. A gente pediu uma posição do Conselho Federal de Medicina. E eles são muito claros. Olha, a gente dita normas para médicos já formados, que estão atuando. Mas eles, perante toda essa repercussão, enviaram uma nota para a gente, eu acho interessante, que vai muito em relação ao que você disse. Olha só. O Conselho Federal de Medicina diz que é preocupante a falta de senso crítico nas publicações das redes sociais e que é necessário que o estudante de medicina comece a entender desde cedo que o elemento mais importante na relação da medicina com a sociedade é a capacidade do médico em manter sigilo sobre a relação com os pacientes. Então, o Conselho Federal de Medicina já se posicionando, né? Eles não podem punir, até porque elas ainda são estudantes, mas, de fato, não dá para você abrir o TikTok, abrir o Instagram e ver estudante de medicina contando casos e casos, ridicularizando e fazendo afirmações graves, como essas meninas fizeram. Igor e Renan, sabe o que me impressiona, sobretudo, é que assim, é um curso de extensão, 1 mês para se aprofundar, para pesquisar, para aproveitar essa oportunidade de ter conhecimentos novos com feras, né, com médicos que são muito experientes na área. E aí, nesse vídeo, a sensação que a gente tem quando a gente assiste é que elas consideram que sabem a história da paciente de 26 anos. A paciente lutava contra uma doença que ela nasceu com uma cardiopatia congênita. Essa paciente, criança, ela recebeu o primeiro transplante. Ela lutou uma vida inteira até morrer aos 26 anos, não é isso? 26 anos, isso. Até os 26 anos, contra uma doença cardíaca congênita. E aí, alunas que entram num curso de extensão para aprender, de repente parecem que conhecem todos os detalhes do tratamento do paciente. Então, eu acho, quando eu assisto, que falta a humildade de quem está lá para aprender, em vez de achar que ali pode viralizar num vídeo falando de uma situação que elas não têm pleno conhecimento do que aconteceu. Tanto que, como o Igor acabou de trazer, elas não sabiam sequer desses detalhes, da dificuldade dessa família para viajar, para ir atrás de remédio, e simplesmente resumem numa frase. O coração, o transplante teve que ser feito de novo, rejeitou o coração porque ela não tomava remédio, o erro é dela. Então, assim, um julgamento... Primeiro, o erro do julgamento, e segundo, sem saber da história dessa paciente. Eram estudantes analisando ali superficialmente aquele caso, sem ter nem conhecimento, nem autoridade para fazer qualquer tipo de julgamento, ou prognóstico, ou diagnóstico, porque elas estavam ali para estudar. Então, acho que vejo uma falta de humildade muito grande. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado só porque também as nossas críticas a essas duas jovens podem provocar aquela série que a gente já conhece bem, que é o cancelamento. De repente, você destrói a vida, porque elas vão se sentir muito mal. Imagino que, nesse momento, essas duas meninas estejam se sentindo muito mal. E você começa numa onda, que aí a internet faz o contrário, né? Primeiro viraliza aquilo que não deveria ter credibilidade alguma. E depois, quando vira um escândalo e repercute, aí vem a onda contrária, que é destruir a vida dessas jovens. Eu acho que as duas situações são terríveis. Elas erraram de uma forma muito ruim. Eu acho que não é para o cancelamento que a gente tem que seguir, é para reflexão, é para educação. Porque assim, elas faltaram, elas não tiveram ou não deram a devida atenção ao que é essencial, que é aprender o respeito ao paciente. E aí a gente tem que fazer uma reflexão sobre tudo, né? Porque assim, o que tem de médico de TikTok, é jornalista de TikTok, é engenheiro de TikTok,
essa é uma sociedade que parece que para as pessoas serem bem-sucedidas, elas têm que estar viralizando no TikTok, no Instagram, no X. Então, assim, é como se todo mundo, se não estiver viralizando ali, se não estiver postando o seu story, a sua historinha, para de alguma forma virar popular, você não existe. Então, a gente tem que dar um passo atrás e refletir. Essas meninas, de alguma forma, para elas, essa lição da obrigação de viralizar foi mais importante do que a lição de respeitar o paciente, que é o objetivo essencial da missão de ser médico, né? Então, assim, é uma doença social, essa coisa do viralizar, do impactar, do ganhar likes, do virar ostentar, que é estudante de medicina, ou ostentar o que for. Então, a gente está falando de problemas muito sérios, tanto na atitude delas, quanto nessa atitude coletiva da sociedade, de que se você não fizer isso, você não existe. Virou uma doença, tem que tratar isso também. Adriane, só um complemento, não só elas estavam numa das maiores faculdades de medicina do mundo, talvez, que é a USP, como com um caso raro. Então, quer dizer, elas não viram como estudantes de medicina, olha, a gente tem um caso raro na mão. Olha a sorte, o privilégio de estar na USP, poder estudar uma pessoa que está sendo transplantada o coração pela terceira vez. Isso praticamente não existe no mundo. E qual foi a preocupação? Ir para a rede social, falar o que estava acontecendo. A gente já pediu nota, né, para as faculdades. Vamos ver se vai ter algum tipo de sanção, né, Adriana? Porque, às vezes, esse erro pode custar caro também no sentido da faculdade, porque as faculdades também já disseram que não compactuam com o que as meninas fizeram. Então, quer dizer, essa necessidade de ir para a rede social, de viralizar, está acima hoje, por exemplo, de ser um bom profissional, de ter uma boa formação, de focar no que de fato vale. Vamos ver se as faculdades vão... Que eu imagino que nesse momento são as únicas que de fato podem punir essas meninas. Tá certo. Obrigada, viu, Caliano, Valeu, pelas gente. suas informações. Obrigado. Valeu, Até uma reportagem demais. completa do Igor Caliano, Jornal da Band. É isso.